Dito isso, vamos chamar os nossos convidados de hoje. O tópico de hoje, a primeira apresentação, é como liderar e gerir os grupos multidisciplinares e multiculturais. E somos honrados a chamar o Dr. Donald Camden, que vai falar um pouco sobre isso. Ele é uma das pessoas representantes do Departamento de Patologia dos Estados Unidos. Ele se graduou com PhD nas Ciências Clínicas na Universidade de Cape Town e UCT. Eu adoro Cape Town. E ele obteve um mestrado na epidemiologia e ciências clínicas no Camarão. Com esse histórico multidisciplinar e multicultural, ele tem muita propriedade a falar sobre isso e como gerir essas equipes. Ele vai falar um pouco sobre as suas experiências. A sua pesquisa realmente pode acrescentar bastante à nossa discussão final. E ele vai falar sobre os receptores cinéticos no contexto estetohepatose. Isso é incrível. Vai ser tão técnico. Então, eu não vou falar muito, Dr. Donald, você pode começar. Olá, vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, podemos te ouvir. Tá tudo certo. Ok, bom dia. É um prazer participar desse workshop. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Neguessan por me apresentar e todos vocês por me deixarem apresentar para vocês um pouco sobre como liderar e gerir grupos de pesquisas multidisciplinares e multiculturais. Sim, meu nome é Donald e eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado aqui nos Estados Unidos. Então, para começar a fazer essa nossa apresentação e deixá-la melhor para vocês entenderem, vamos falar um pouco sobre a definição da liderança, elementos da liderança, a teoria da liderança segundo Bass, os princípios da liderança, nós temos que saber conhecer e fazer a teoria, praticar a teoria, como liderar para entender como liderar os grupos de pesquisa. E então, essa é a minha carreira. Vamos entrar na parte técnica, qualitativa e depois eu já fiz também. Eu já fui assistente de pesquisa no Camarão e eu ganhei um prêmio no PhD que eu estava fazendo em imunologia na UCT, na África do Sul, e agora estou nos Estados Unidos, na Universidade de Utah, fazendo a minha pesquisa de pós-doutorado sobre grupos multidisciplinares e multiculturais. Então, hoje eu vou mostrar um pouco sobre a minha experiência. Então, vamos nos divertir. Tenho certeza que vocês já ouviram isso anteriormente. Esse cara é muito bom, um trabalhador esforçado. Eu queria que toda a minha equipe fosse como ele. E tem gente que fala: "Nossa, esse cara é massa. Ele está me dando dor de cabeça. Esse cara é péssimo. Ele está me dando dor de cabeça, foi mal." Então, um bom líder é avaliado como uma pessoa que atinge um objetivo super difícil
E a pessoa ruim é a pessoa que é uma pessoa péssima, que não consegue fazer nada, muito fraca. E as pessoas têm que entender o seguinte: como líder, você deveria entender as capacidades de transformar esse elo mais fraco em um elo mais forte. Então, é uma pessoa realmente que consegue influenciar e guiar os seus seguidores a conseguirem um objetivo comum. E você precisa ser uma pessoa que inspira, que motiva seus seguidores, uma pessoa com uma visão. E você tem que aprender isso. Como líder, você precisa saber que você precisa ter todos os apoios para conseguir atingir esses objetivos. Então, tem gente que acha que os líderes nascem e não que são feitos ao longo da vida. Mas não, eles são feitos ao longo da vida. Eles desenvolvem isso em um processo contínuo de autoconhecimento, educação, experiência, disciplina e autoestudo, autodidatismo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês sabem disso. Quando que você se torna um bom pesquisador? Quando você se tornou? Qual que foi o dia exato e tempo que você se tornou um bom pesquisador? É difícil de pensar nisso. Você se torna um bom pesquisador participando de seminários, de workshops e conseguindo fazer um pensamento crítico. Mas eu vou dar outro exemplo para vocês. Vamos dizer, por exemplo, você gostaria de perder peso ou de conseguir ser mais saudável. Você vai conseguir fazer isso indo só uma vez na academia? Não. Se você for 20 minutos por dia, aí sim, aí você vai conseguir chegar no seu corpo ideal, vai conseguir ter a saúde que você gostaria de ter. Não tem a ver com ir uma vez ou outra. Você precisa ser consistente, perseverante, constante e ter o caráter, ética, que faz com que você seja único como líder. Essas são as características essenciais para ser um bom líder. Então, as habilidades de liderança essenciais são comunicação, motivação, positividade, criatividade e feedback. Aceitar o feedback. E nós temos elementos na liderança que são muito importantes. Para você ser bem-sucedido, você como líder, você tem esses elementos, como seguidores, comunicação e situação, além de ser do líder em si. Então, o líder é o que você sabe e o que você pode fazer. Você tem que convencer os seus seguidores e não a si mesmo e aos seus superiores de que você é bom o suficiente para ser seguido. Os seguidores são pessoas diferentes que requerem estilos diferentes de liderança. E você precisa conhecer essas pessoas. E na maior parte das vezes você vai usar justamente não apenas esse entendimento, mas uma boa comunicação. Quando eu estava liderando uma equipe de diagnóstico médico, nós estávamos elaborando diferentes diagnósticos diariamente e nós estávamos fazendo alguns turnos até às 4 da manhã, às vezes até às 6 da manhã. Então, tinha gente que ficava até às 8 da manhã. E como líder, eu estava trabalhando durante o período da manhã, de 6 às 8. E na parte da manhã, a pessoa que deveria estar lá me ligava às 3 da manhã dizendo que ela não conseguiu estar lá. Ela deveria estar lá às 6 da manhã, mas ela não conseguiu ficar lá. E nesse contexto,
o número de funcionários não é suficiente. Então, se uma pessoa não vai, isso afeta todo o ciclo. Então, o que que eu tive que fazer? Pedir para alguém ir lá e tomar conta do recado? Não. Então, o que que eu decidi foi ir eu mesmo. Então, isso quer dizer que eu trabalhei mais do que 24 horas. Mas o mais importante dessa história é o seguinte: o que aconteceu depois? Houve o choque, um choque. As pessoas falaram: Nossa, você trabalhou mais de 24 horas. Então, eles falaram: Ah, isso é muito. Na próxima vez, eu posso ser ligado. Você pode ligar para mim se tiver alguma emergência. Olha, olha, eu quero que me liguem, sabe? Eles estavam propondo isso para si mesmos. Então, e aí eu tinha o poder de convocar, né? Olha, eu podia ter feito isso, mas eu não fiz. Então, às vezes você tem que fazer isso como um líder. Você tem que ter, digamos, uma esperteza nesse sentido, uma perspicácia, e não aplicar a mesma, sabe, um procedimento padrão para todas as situações, porque, enfim, é uma espécie de limitação. Enfim, a gente tem limitações e tem que lidar com elas de maneiras diferentes. Por isso, diferentes ações para diferentes situações. E aqui eu digo que nós temos três maneiras diferentes para explicar como as pessoas podem se tornar líderes. Nós temos aqui alguns traços de personalidade e temos também algumas teorias nessa, por exemplo, a teoria eh, do trato, ou seja, algumas personalidades, os traços de personalidade, outras a teoria das contingências ou situacionais, ou seja, uma crise, ou seja, a ocasião faz o líder, a dificuldade faz o líder, enfim, e aquela coisa, olha, tem uma situação de vida ou morte e se eu não agir as pessoas vão morrer, sabe? Então, então assim, a gente vê que aquela pessoa numa situação assim de vida ou morte, ou seja, aparece aquela pessoa que lidera todo mundo para a saída, não é? Então é uma maneira de se tornar líder. E outra também é uma questão de entender a liderança. Outra teoria é uma questão de transformacionar um processo de entendimento e de estudo que bom, esse workshop trata disso. Bom, a gente tem que se lembrar também dos princípios da liderança. Ou seja, a gente tem que ver isso, sabe, de novo, todo dia. Nós temos que ser bastante capacitados tecnicamente para que a gente possa, sabe, inspirar os outros a nos seguir. Nós podemos, nós temos que pegar a responsabilidade, tomar as rédeas das situações e mostrar que nós sabemos para que as pessoas se sintam seguras para nos seguirem. E eu dei um exemplo agora há pouco, que um colega disse o exemplo, ou seja, conheça as pessoas que você tem na sua equipe. Lembre-se, como um líder, nós temos que garantir que as pessoas que entendam que o trabalho que ela está fazendo é por elas mesmas, sabe? Ela não está trabalhando para você ou para alguém. É preciso incutir isso nas pessoas para que aquele trabalho que os seus liderados estão fazendo vai ajudá-los a eles mesmos a abrir portas para eles no futuro. É aquela coisa, se ele trabalhar mais e se capacitar mais e conquistar mais, ele vai conseguir um melhor salário, ou seja, o trabalho é para ele, não para ninguém mais. Então, é preciso desenvolver o senso de responsabilidade naqueles que te seguem como líder e, ou seja, e não, sabe, evite ficar apenas culpando as pessoas, dizendo que não está bom. Você tem que explicar e colocá-las no caminho certo. Como um líder, é preciso que sejamos profissionais, responsáveis, é preciso que tenhamos posse de traços de caráter, como honestidade, competência, compromisso, integridade, coragem. Nós temos que saber os quatro fatores da liderança, ou seja, a questão da comunicação.
conhecer a si mesmo, conheça as suas forças e as suas fraquezas. Eu gosto muito dessa parte, sabe? Antes da gente se tornar líderes, nós fomos seguidores de outros líderes. E, e aquela pessoa que é o líder, às vezes a gente acha que é a pessoa mais inteligente da equipe, não é, nem sempre. Você é um grande erro achar que o líder é o cara mais inteligente do grupo simplesmente porque ele é líder. É aquela coisa. Olha, às vezes o líder fala uma coisa e às vezes você como líder, alguém fala e você, poxa, eu não tenho a menor ideia do que aquele cara está falando, mas você procura entender aquilo, ou seja, trabalhar aquilo com aquela pessoa, ou seja, mesmo que você não saiba do que se está falando, procurar saber, né, e mostrar que isso não é uma fraqueza, ou seja, porque você como líder tem que direcionar as coisas certas, apesar porque você não pode saber de tudo, né? É um erro achar que o líder é a pessoa mais inteligente. Na verdade, o líder ele inspira, ele lidera as mudanças, ele compartilha uma visão de futuro. Isso sim é ser um líder. E bom, e chegando aqui convergindo aqui para a nossa questão de pesquisa. O que é um grupo multidisciplinar e multicultural de pesquisa? Um grupo de pesquisadores trabalhando juntos que compartilham um objetivo, feito de pessoas com diferentes backgrounds, diferentes históricos profissionais, crenças, culturas e também de diferentes etnias. E é preciso, ou seja, pessoas também que têm diferentes habilidades e experiências e conhecimentos. Então, esse é um grupo multicultural e multidisciplinar de pesquisa. E, bom, as barreiras de linguagem, por exemplo, isso é algo muito comum de acontecer nesse meio. Quando a gente está organizando um evento, às vezes, às vezes as pessoas falam e a gente simplesmente não as entende porque elas estão falando com sotaques diferentes, numa língua que não é a língua nativa. E como um líder, a gente tem que trabalhar nessa questão da linguagem para superar essas barreiras. As diferenças culturais, bom, eu estudei um PhD, eu tenho um PhD e o meu supervisor dizia, olha, o nome dele era Frank alguma coisa, e olha, não precisa me chamar pelo meu sobrenome, me chama de Frank. Aquilo foi chocante para mim, sabe, chamar o meu superior, meu supervisor, de Frank, pelo primeiro nome. Então, existem essas diferenças culturais e sabe, diferença cultural, a gente tem que diferenciar de desrespeito, sabe? Então, é preciso ter essa sensibilidade. Temos desafios técnicos também, pessoas que vêm de países em desenvolvimento, nós temos como líderes que saber, ou seja, que, por exemplo, no caso de uma decisão técnica sobre, por exemplo, usar um certo animal de laboratório ou não, a gente tem que ter uma ideia clara, né, de um especialista técnico. Agora tem a questão da discriminação racial, que é algo muito sério mesmo. E, sabe, quando você vai para um outro lugar, às vezes as pessoas não dizem nada, mas o comportamento deles sabe, estão comunicando para você de forma silenciosa que você não é bem-vindo. Eu lembro que eu passei por isso, sabe? Essa discussão sempre ocorreu. Eu começava a falar e as pessoas logo diziam: "Você vem de onde mesmo?" Aí eu dizia: "Camarões." Aí as pessoas: "De onde?" E as pessoas simplesmente se chocavam, sabe? "Camarões?" Aí eu dizia: "Olha, é algum lugar ali na África Central." Aí as pessoas diziam: "Olha, desculpa, eu não faço a menor ideia de onde seja." E, enfim, e aí eu dizia: "Olha, eu fiz mestrado em Harvard." E aí, sabe, o fato de eu ser de um lugar que não era sequer conhecido,
parecia que eu era, sabe, menos capaz, e eu tinha que provar, ou seja, eu tive que dizer, olha, eu fiz meu mestrado em Harvard, tá, sabe, meio que se autoafirmar ali. E então nós temos que, sabe, nos levantar e nos afirmar, sabe, diante de grupos, porque nós estamos, temos que mostrar para o nosso grupo, como líderes, que as pessoas devem, sabe, interagir. E nós temos também que reagir de maneira apropriada ao poder e à hierarquia. De onde eu venho, nós somos treinados desde pequenos a respeitar esse poder e a hierarquia, a tratar os superiores como chefes, mas em outros países, por exemplo, quando as pessoas dizem, olha, me trate pelo primeiro nome, e aí, olha, eu não eu não me sinto bem fazendo isso, lhe chamando pelo primeiro nome. Não, não faça isso. Você precisa se adaptar a outra cultura quando você está inserido nela. E agora, bom, fazendo aqui as nossas considerações finais, tentem conhecer os seus liderados pelos nomes, conhecer, sabe, o que eles fazem nas horas vagas. Tentem superar as barreiras culturais e linguísticas, fazendo, ou seja, você estimulando os seus liderados que não são proficientes na linguagem, para dar as suas opiniões, né, estimulando eles a falarem mais. Tentem, tentem conhecer algumas palavrinhas dos seus liderados nas suas línguas nativas e considerem as diferenças culturais, organize treinamentos multiculturais e interculturais. E, bom, e quais são as forças afetando a liderança? Suas relações com os seus seguidores, as habilidades dos seus liderados ou seguidores. Se os liderados são mais habilidosos que vocês, que você, líder, você tem um problema. Você tem que garantir que você seja, digamos assim, que você seja mestre naquilo que você está pedindo para eles fazerem. Lembre-se, liderança é a gestão de líderes em formação. Lembrem-se que o seu grupo, você tem líderes em formação e você tem que geri-los da melhor maneira possível, porque isso é fundamental. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado, Dr. Donald. Foi bastante inspiradora a sua palestra. Vamos aqui. Ontem nós tivemos aqui valiosas informações sobre como ser um líder, não é? Caráter, comunicação, uma série de características. Bom, e todas elas são chave. Bom, agora vamos para a sessão de Q&A, ou seja, de perguntas e respostas, e temos aqui uma primeira pergunta de um participante, que é o seguinte: um líder deve ser capaz de comunicar, assim como você disse, mas um líder num grupo de pesquisa diverso, quando a gente tem que passar uma informação ou instrução e ser, ou seja, como você lida, como você pode comentar ou dar feedback, como você exercita a, digamos assim, a equidade sem passar por uma questão de ser condescendente. Olha, essa é uma ótima questão. A primeira coisa que eu queria dizer é, quando você tem uma equipe, garanta que todos garanta que eles entendam que eles estão trabalhando para eles mesmos e não para você. Tudo que você pedir para eles fazerem é para o bem deles, é para o currículo deles e não para o seu. É preciso que eles entendam isso. Por exemplo, você pode estar trabalhando em um grande projeto e você tem um paper, um artigo para ser publicado, e você vai estar lá como autor. E então tem uma questão da posição para ser o primeiro autor, não é?
E, e se você pede uma coisa para um desses coautores fazer e ele se recusa, quer dizer, você tem que entender por que é que ele não está fazendo aquela tarefa direito. Talvez ela não esteja sentindo-se confiante, ou seja, não tente brigar com esse seu liderado do grupo de pesquisa, talvez ele esteja com dificuldades técnicas, então passe essa tarefa para um outro coautor, né, que vai ser o coautor do artigo, que ele possa fazer melhor, e aí você, quando publicar aquele artigo, você vai ter a posição das autorias modificadas. Então você vai fazê-los entender que aquela posição, na posição dos autores dentro do artigo, ou seja, primeiro autor, segundo, terceiro, vai ser baseada no esforço que eles fizeram antes, entende? Assim você consegue estabelecer uma cultura. Tem algumas perguntas aqui, mas aqui do senhor Daniel Taylor. Bom, como o líder, você quer aplicar, dependendo da situação, você impõe o seu estilo ou você abraça todos os estilos diferentes? Sim, olha, a pergunta foi excelente e eu acho que como um bom líder, você tem que aplicar os diferentes estilos de liderança para diferentes situações. Eu acho que um exemplo muito bom seria falar, por exemplo, você tem um novo membro na sua equipe. E aí, o seu estilo de liderança pode ser aplicado para cada uma dessas pessoas mais ou menos dessa forma. Você tem que incluir essa pessoa de uma forma mais próxima, tendo cada vez mais contato com ela para você entendê-la melhor. Não é uma imposição. Você não dá a essa pessoa uma decisão, um ponto de decisão. Em contraste, se você tem pessoas mais experientes, você não pode ficar muito próximo a elas, senão elas vão se sentir muito desconfortáveis. Você pode dar como espaço para ela criar, para ela pesquisar com tranquilidade. Então, essa seria a diferença. Você tem que pensar nas diferentes situações para poder liderar. Isso é muito importante. Muito obrigada, Donald. Realmente, quando você tem um contexto diferente em diferentes países, você tem que pensar nessa situação para que não haja problemas. E isso pode ser realmente ruim se você não levar em consideração as diferentes formas de ingresso dessa pessoa ou as experiências de cada uma dessas pessoas. Tem uma outra pergunta aqui. Você precisa falar inglês para ser um bom líder? Nesse contexto de pesquisa. Então, tem gente vem da África Ocidental, Oriental, enfim, nós não precisamos ser inglês para ser bons líderes, não é mesmo? Mas às vezes, se você não falar, pode ser um pouco difícil. Você passa por situações complicadas. Tem pessoas que, se elas não sabem falar inglês, talvez não saiba se expressar de uma forma fácil de entender pelo outro. Então, isso vai acontecer para qualquer líder. E é muito importante entender um pouco, pelo menos, falar um pouco a língua local ali para você conseguir liderar. Mas, bom, por exemplo, você pode dar a sua liderança indo a Senegal, Camarão, e se você não souber um pouco do outro idioma, você pode ter dificuldade ali para se comunicar. Não é só inglês. Se você for para a China, você precisa falar um pouco de chinês. Então, faz parte do local onde você for. Se você for para a Espanha, você tem que falar espanhol. Enfim, se você não souber falar um pouco do idioma local, isso pode ser um problema. Então, se você sabe falar o idioma da sua vila, você tem que ficar na sua vila.
Então, vamos para a próxima pergunta. Olá, essa é a Zilefak Bryan. Eu acho que é um irmão da Nigéria. Você usou um exemplo sobre o turno noturno. Você sabe a diferença, né, quando, como um líder, entre um trabalhador pedindo permissão porque ele precisa cobrir para ele ou não? Não, na verdade eu sou do Cameroon. Tá, isso é uma ótima pergunta. Quando você precisa de ter alguém para cobrir por você, você precisa entender as pessoas que você está trabalhando e a atitude vai ser diferente dependendo das pessoas que você estiver convivendo. A resposta pode ser diferente de acordo com a sua equipe. Então, você tem que conhecer a sua equipe para saber se essa pessoa é muito dedicada ao seu trabalho, está sempre disponível e sempre chega no horário. Então, você precisa entender essa, por exemplo, uma situação de emergência. Aí você pode chamar a pessoa para cobrir para outra que não entrou. Mas se você fizer isso sempre, pode ser um problema. Então, novamente, eu gostaria de enfatizar o fato de que quando você consegue ser bem-sucedido em fazê-los entender que eles estão fazendo isso por eles e não por você, aí sim, aí você está no caminho certo. Essa é a parte mais difícil. Muito obrigada, Dr. Donald. Tem outra pergunta aqui. Eu acho que é muito importante responder isso aqui. Como que um líder pode motivar uma pessoa e ele tem uma barreira linguística e aí ele não consegue motivar a pessoa positivamente? Eu acho que essa questão da linguagem e da barreira linguística é um problema. Bom, participando dessas reuniões de Zoom, temos pessoas escrevendo as perguntas ao invés de abrir o microfone e falar. Por quê? Porque eles têm vergonha do seu sotaque, ou às vezes acham que o que eles estão falando não está certo. Então, quando nós trabalhamos com uma equipe multicultural e multilinguística, nós vamos, podemos dizer, por exemplo, eu não vou pronunciar como você. Mas eu, vou ter pessoas ali rindo do meu sotaque, porque eu não sou nativa, mas eu vou falar da forma que eu sei falar. Mas nós temos que deixar as pessoas confiantes da forma que elas estão falando. E temos que perguntar para a pessoa: como você está se sentindo? E quando a pessoa falar, você tem que falar: está ótimo o jeito que você está falando. Nunca deboche dessa pessoa. Sempre parabenize a pessoa por ela ter tido a coragem de falar com o sotaque que ela tem, para que ela fique cada vez mais confiante no seu inglês, no seu idioma. Ótimo, muito obrigada. Foi uma ótima pergunta. Muito importante, realmente. Por isso que vários pesquisadores vão para essas vilas e eles falam: eu eles entram com os seus ótimos equipamentos, suas ótimas vestimentas e falam: somos ótimos pesquisadores. Mas se eles não falam, eles acabam se sentindo menores e não conseguem se sentir à vontade, realmente. Outra pergunta aqui. Temos várias perguntas aqui, mas não vamos conseguir responder a todas elas, mas temos alguns minutos aqui. Vamos passar para essa outra aqui. Essa pessoa aqui é anônima, mas a pergunta fala: quando eu estava crescendo, eu tive várias chances de me tornar um líder, mas recentemente eu me senti desmotivado com alguns eventos pessoais, alguns problemas pessoais que me causaram muita ansiedade e muito medo. Então, o que que eu posso fazer para melhorar isso?
Eu não sei se é uma mulher ou um homem, mas você vai ter que ser um psicólogo nesse momento. Então, sim, claro. Bom, essa é uma pergunta muito importante. A resposta para ela é a seguinte: você não deve se sentir a única pessoa nessa situação, tudo bem? É isso que eu acho que é importante. Você não está se tornando um líder porque o seu amigo é um líder. Você não está se tornando um líder para agradar a alguém. Você se torna um líder por si mesmo, para si mesmo. Então, se você, por exemplo, chegar 20 minutos por dia e achar que isso está suficiente, isso não é o suficiente. Você precisa sentir que apenas você pode preencher aquela vaga. Só você pode fazer aquilo. Não vai ser fácil todos os dias, não vai ser algo que você vai achar que é simples, é algo que te leva para o seu limite, que você precisa ser a melhor versão de si mesmo. Então, continue indo atrás de ser a melhor versão de si mesmo. Não é apenas um processo de um dia, é um processo que demora. Mesmo com essa ansiedade, esse medo, isso faz parte do projeto, isso faz parte do processo. Então, não se preocupe, você vai chegar lá, mesmo se você se sentir incapaz. Eu gostaria de enfatizar isso. Isso faz parte do caminho de se tornar um líder. E boa sorte. Ótimo, muito obrigada, foi brilhante isso. Agora eu vou pegar só mais duas perguntas aqui, vou colocar duas e juntá-las. Bom, é outra pergunta anônima. Como que você lida com esse problema de poder entre você e os outros líderes informais? E o Abdallah Ibrahim pergunta se os seus seguidores têm mais habilidades. Como que isso pode ser um problema? Ou vai ser algo útil para os seus objetivos? Eu acho que é algo parecido que dá para se juntar, né? Como uma resposta. Sim, se os seus seguidores têm mais habilidades, isso não vai ser um problema para a equipe. O que vai ser um problema para a equipe é se você, como um líder, acha que você é o mais inteligente, que você é o mais inteligente, o mais esperto. E se você acha que os seus seguidores têm mais habilidades que você deve usar essas habilidades e fazer com que esse empoderamento possa ser expresso completamente. Não fique confrontando essa pessoa, porque você precisa entender as habilidades que essa pessoa tem e não ache isso um problema. A sua liderança é para respeitar todas essas pessoas, para que elas possam expressar o melhor de si mesmas. E o mais importante como líder é você ter a habilidade e treinada para que eles possam sentir que eles tenham algo a ganhar de você. Se por acaso você acha que eles não estão respeitando você, aí sim, aí você precisa tomar cuidado. Mas eu acho que estamos sortudos aqui, temos mais 5 minutos. Vamos pegar aqui outras perguntas, porque temos muitas perguntas e isso é muito inspirador. Olá, Dr. Donald. Eu sou João Leonel Ngonzoa, do Camarão. Por favor, Dr. Donald, que tipo de liderança é requerida quando você tem alguém na sua equipe que acha que estão muito acima de você? E eu acho que é uma crise realmente. O que você pode dizer em relação a isso? Eu vou compartilhar. Você tem que pedir para a pessoa fazer parte dessa equipe
E quando você entra na equipe, você pode falar para a pessoa que agora ela vai ser uma das seguidoras e você pode falar: olha, esse é um dos contextos mais difíceis que você pode imaginar. Agora você tem uma pessoa que era líder e que vai virar uma seguidora. Isso é difícil. Você pode mostrar para a pessoa que, na verdade, isso foi um erro, estar nessa posição de líder. Então, o que que nós podemos fazer? Nós fazemos os nossos turnos e a pessoa podia entrar naquele horário e ela intencionalmente chega depois. Então, o que que você faz? Quando a pessoa chega, o trabalho já estava acontecendo. Então, nós não podemos deixar o trabalho parar só porque a pessoa não chegou lá. Então, você pode mostrar que essa pessoa não era importante para a equipe, que outras pessoas poderiam estar no lugar dela. Então, essa pessoa começa a lutar para voltar a aparecer no turno dela, para fazer parte da equipe, porque você começa a excluí-la da equipe e faz com que, mesmo que ela não apareça, você consegue continuar sem ela. Obrigada, Donald. Realmente, eu gostaria de só dar um último exemplo para fechar essa parte de perguntas. Dois grandes amigos. Um era o mentor do outro, 20 ou 30 anos atrás. E depois, um era o mentor para uma situação em que o mentorado era um ótimo líder. E aí o mentorado torna-se o mentor que era o seu mentor anteriormente. Então, isso é porque isso torna claro o motivo de quando você é um líder de uma empresa, você é um líder de uma equipe, você garanta que o seu mentorado ou liderado cresça, porque, olha só, a liderança está promovendo carreiras por aí, não é? Então, naquele ínterim, naquela outra empresa onde o mentorado estava, ele foi, sabe, melhorando, progredindo bastante. E depois, o mentorado tornou-se um mentor. E eles sempre foram bons amigos. Ou seja, os dois aceitaram muito bem essa situação. E eles, sabe, o mentorado, uma vez mentorado, cresceu lá na empresa, chamou o antigo mentor para ser seu mentorado dessa vez. Olha que coisa boa. Às vezes o seu liderado vai crescer, sabe, e vai superar o mestre, entre aspas. E você tem que aceitar isso normal, sabe, porque conhecimento chama conhecimento. Isso é bastante assim estimulante, sabe? Então, assim, cultivar a humildade, né? É isso. Então, olha, Donald, muito obrigado. A gente tem muitas perguntas mesmo, mas não dá para responder a todas, sabe? Muito obrigado novamente. Espero que a gente possa